Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre uma introdução da ótica geométrica. Eu vou falar os conceitos fundamentais. Então vamos começar, falando o que é a luz. Gente, a luz, ela tem duas definições. A luz, ela pode se comportar como partícula ou como uma onda eletromagnética. Partícula, professora? Sim, partícula. O comportamento da onda como partícula é quando nós estamos estudando, por exemplo, lá em física moderna. Quando nós estamos estudando a parte de ótica geométrica, nós vamos considerar a luz como sendo uma onda eletromagnética, tá? Então, é esse conceito aqui que nós vamos utilizar para todos aqui da parte de ótica geométrica. Então, a luz é uma onda, certo? E aí nós temos alguns conceitos que nós precisamos saber dessa parte. Então, primeiro conceito, corpo luminoso. O que é um corpo luminoso? Que também é conhecido como fonte primária. O corpo luminoso é aquele que tem luz própria. Por exemplo, o sol, as estrelas, uma lâmpada acesa. Eles emitem luz própria, então eles são corpos luminosos, tá? Ou fonte primária. Nós temos também o corpo iluminado, ou também conhecido como fonte secundária. Então esse é o que vai ser iluminado, ele não tem uma luz própria. Por exemplo, uma mesa, nós, se essa sala tivesse toda escura, vocês não iam ver o quadro, não ia me ver, não ia ver o piloto, não ia ver nada. Por quê? Porque nós somos corpos iluminados, tá? Outro exemplo é a lua. Então, a lua é um exemplo muito importante, tá? Ele é iluminado, ele não tem luz própria. Então, por exemplo, a lua, vocês já repararam que ela fica de formas diferentes, não é? Nós temos a lua crescente, minguante, cheia e decrescente, não é? Por quê? É a forma como o sol está iluminando e a terra está fazendo a sombra na lua. Então, a forma como está a posição do sol, a terra em relação à lua, que nós vamos ter as fases da lua. E também devido a essa iluminação, nós podemos ter, por exemplo, o eclipse solar e o eclipse lunar. No eclipse solar, a lua vai ficar entre o sol e a terra. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o sol, desenhar assim, o sol, aí a lua vai ficar aqui e aqui a terra. Tá? Então, lua e terra. Esse é o eclipse solar, porque a lua fica aqui entre o sol e a terra. Então, nessa parte aqui, ó, onde vai formar uma sombra, que vai ter o eclipse solar. O eclipse lunar é ao contrário. A terra que vai ficar no meio aqui e a lua vai ficar para cá, tá? Então, a terra fica no meio. Vamos ver os tipos de materiais que podem ou não, permitir a passagem de luz. Nós temos os materiais que nós chamamos de opacos. Opaco significa que ele não permite a passagem de luz. Por exemplo, esse quadro, eu não consigo ver o que está atrás dele. Por quê? Ele não permite a passagem de luz. Um outro exemplo, eu fiquei aqui na frente e você quer ver o que está atrás de mim. Então, você vai pedir para me dar licença, por quê? A luz ela não consegue me atravessar. Outro tipo de material é o translúcido. O translúcido, ele vai permitir a passagem de só alguns feixes. Então, alguns passam e outros não. Então, eu consigo ver através dele, mas eu não consigo ver com muita nitidez. Então, fica meio embaçado. O outro é o transparente. Um meio transparente, por exemplo, um vidro, eu posso ver através do vidro. Então, eu consigo ver o que está do outro lado, Então, ele é transparente.
tá? Ele permite a passagem de luz por ele. Outro conceito muito importante é o de sombra e penumbra. A sombra e a penumbra funcionam da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui uma lanterna e aqui eu tenho um material que seja opaco, então ele não permite a passagem de luz por ele. E eu vou iluminar e aqui eu tenho uma parede, um anteparo, né? Quando for iluminar, então olha só, esse feixe de luz ele vai passar. Esse feixe de luz vai passar. Todos os outros não conseguem passar aqui no meio, não é? Mas esse feixe de luz eu também consigo fazer com que ele passe assim. E aqui também dessa forma. Aqui nenhum feixe vai conseguir passar, porque todos os feixes que estão vindo aqui, ó, chega nesse material, ele não consegue atravessar. Então, aqui vai formar a sombra. Então, quando nós temos a sombra, nenhum feixe de luz conseguiu passar. A penumbra é esse espaço aqui, ó. Esses dois espaços que passou, mas não passaram todos os feixes de luz. Passaram alguns. Então, é como se ele formasse uma sombra mais clarinha. Tá? Então ela é chamada de penumbra. Aqui também é penumbra. Certo? Então, ó, onde não conseguiu passar é a sombra. E os lados que passaram alguns feixes são a penumbra, tá? Então vocês podem ver quando tem uma imagem aqui, não sei se dá para ver a sombra da minha mão, mas na sombra da minha mão aqui, ó, aqui no centro fica mais escuro e aqui fica uma sombra mais clarinha. Essa clarinha aqui é a penumbra. Então agora vamos ver outro conceito que é o da independência dos raios luminosos. A independência dos raios luminosos é quando eu tenho dois raios, por exemplo, de cores diferentes, né? Digamos que seja aqueles canhões de luz que tem, por exemplo, em festas, né? Um canhão vermelho e o outro verde. O que vai acontecer quando eles passarem um pelo outro? Eles simplesmente vão passar, tá? Então, ó, os dois raios de luz passam um pelo outro sem sofrer mudanças. Então, não muda a cor e também não muda o caminho. Então, o caminho continua aqui em linha reta. O caminho dele não muda e nem a cor. E o último conceito que nós vamos tratar hoje é o da reversibilidade dos raios luminosos. Então, o que seria isso? Então, aqui, ó, ao mudar o sentido de propagação do feixe de luz, a trajetória não muda. Então, se um feixe de luz está indo em uma direção, no sentido contrário, ele vai fazer o mesmo caminho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas pessoas. Essa pessoa aqui olhou no espelho e viu a de cá. Então, o feixe de luz fez isso daqui, ó. Se essa pessoa viu pelo espelho essa daqui, então essa pessoa também vai conseguir enxergar a pessoa que está ali na frente. Então, a trajetória aqui não vai mudar. Se essa pessoa está vendo o olho dessa pessoa, essa daqui também está vendo o olho dessa pessoa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte aqui desses conceitos iniciais, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!